Muito bem, então, galerinha. Estamos sendo gravados. Hoje a gente termina um pouco aquela história das transformações de Lorentz, que a gente fez na aula passada, em que nada mais é do que você comparar dois eventos vistos num referencial com os mesmos dois eventos vistos no outro referencial, né? Existe um intervalo espacial e um intervalo temporal para esses dois eventos, vistos para cada um dos referenciais. Aí você pode falar assim, professor, tudo bem, eles podem não concordar com a distância Δx dos dois eventos, por conta da contração do espaço, parará. E eles podem não concordar com o intervalo de tempo, né? Sim. Aí você pode perguntar, existe alguma coisa que é igual para os dois? Ou seja, visto por referencial S, como referencial S', que está com uma velocidade em relação ao S, será que existe algo constante? Porque, por exemplo, galera, o que é constante para a gente aqui? Uma barra de 1 metro, no nosso sentido clássico, né? Uma barra de 1 metro, ela tem sempre 1 metro para qualquer referencial, né? Inercial. Uma pessoa viajando dentro de um trem com velocidade baixa vai ver aquela barra com 1 metro. Você parado vai ver aquela barra com 1 metro. E então esse 1 metro é uma distância dentro do seu sistema de coordenadas, o intervalo espacial do seu sistema de coordenadas, que é uma invariável. Ou seja, é um invariável, é um cara constante, né, digamos assim. Aí você pergunta, professor, existe alguma coisa que seja constante, ou seja, invariável, no sistema relativístico? Sim, existe. Existe um intervalo, galera, uma distância na métrica que a gente chama de espaço-tempo. Tá? Esta distância, é óbvio que é uma distância em 4 dimensões, é uma distância que você não enxerga ela, porque não faz sentido tentar enxergar ela, mas dentro da métrica quadridimensional, essa distância ela é invariável, ou seja, ela é a mesma tanto para quem está no referencial S, quem está no referencial S', tudo bem? E aí é daí que vem a métrica, espaço, tempo, tá? Aquela brincadeira toda. Como curiosidade, Gabrielzinho, chega. Como curiosidade, essa distância espaço-temporal quadridimensional, ela pode ser escrita assim, ó. A gente chama de... Vou chamar de ΔS, tá? É uma espécie de Pitágoras em 4 dimensões, tá? Só que esse Pitágoras, ele é escrito assim, ó. Isso aqui é uma distância temporal, aí associada a ela tem um C para transformar isso em unidade de distância, tá? Só que aí os outros são com valores invertidos. Aí tem aqui um ΔX ao quadrado, menos um ΔY ao quadrado, menos um ΔZ ao quadrado. Esta métrica, ΔS aqui, ó, isso é uma distância quadridimensional. Professor, você está escrevendo na mesa digitalizadora aí? Ô, bicho, eu não estou apresentando, né? Foi mal. Foi mal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Chegou aí? Cara, você vai ser cancelado, viu? Porque todo dia você esquece essa mesa digitalizadora. Não, sabe qual foda, né? Porque na primeira aula do dia, tá aqui, tudo certo, né? Só que aí na segunda aula, bicho, fica meio que automático. Vão falando as paradas, eu nem sei mais o que eu tô fazendo. Mas enfim, vocês estão vendo agora? Sim. Tá bom. Então, é isso aqui, ó, que eu tô chamando de ΔS. Esse ΔS aqui, ele é a distância quadridimensional. Essa distância quadridimensional ela é calculada como uma espécie de Pitágoras dentro das 4 dimensões. Aí aqui vocês estão vendo as dimensões espaciais, né? Todas elas com o mesmo sinal. E a dimensão temporal, ela está atrelada a esse pedaço aqui, certo? Que tem um sinal contrário às outras. E essa distância, de novo, é uma distância que você não vai tentar enxergar ela, porque você não consegue ver 4 dimensões. Né? A gente consegue ver apenas 3 dimensões. E aí esse ΔS, ele é o mesmo para todo mundo.
Tá? Então, o ΔS medido no referencial S, ele é o mesmo ΔS medido no referencial S'. Tudo bem? Mas isso aqui é só uma curiosidade, caso vocês encontrem essa equação em algum lugar. Ela é o que dá a métrica espaço-temporal. Quem for meio que aprofundar os conhecimentos na relatividade, vai acabar tendo que estudar isso, tá? Porque tem o tal que a gente chama do cone de luz, né, do espaço-tempo. Tudo isso está associado a essa distância dentro do espaço-tempo, que é uma distância quadridimensional. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque a gente estava estudando as transformações de Lorentz, né? E as transformações de Lorentz, ela nos davam o seguinte, deixa eu escrever aqui de novo, ó. Transformações de Lorentz. Ô, Suelen, depois você dá uma olhada lá no RA, teu nome não está no meu diário, viu? Como é que é? O teu nome não está matriculado no meu diário. Oxe, mas no meu portal do estudante está aparecendo. Ah, é? Ai, velho, todo semestre eu passo por essa humilhação de ter que ficar correndo atrás do registro. Eu não aguento mais. Essa humilhação. É sério, Rara, todo semestre. É em cálculo, é em qualquer matéria. Eles sempre, sempre, sempre. Eletro 1, eu quase que não fui encaixada na turma, porque eles me perdem, assim, não sei o que eles fazem. Que engraçado, né, cara? Pior que ela tá certa. Viu? Eu tô certa, eles sempre fazem isso comigo. É uma humilhação. É uma humilhação. Tá. Depois tu olha lá então, porque realmente para mim que você não tá. Mas às vezes é porque eles ainda estão fazendo, né, matrícula, eu não sei. Você pediu depois no reajuste ou você pediu na hora? Não, eu pedi na hora. Tá. Vamos ver, se você não aparecer aí, você briga, você roda a sua baiana. Tá bom, prof. Beleza, obrigada por avisar. Nada. Então tá. Quem são as transformações do senhor Lorentz? Deixa eu botar uma reta na direita aqui. Pronto. Vou só repetir aqui, galera, porque eu vou usar elas, tá? Então, ó, a distância espacial entre dois eventos, visto no referencial S', é dado pelo fator de Lorentz gama. Essa mesma distância no referencial sem linha, que é como se fosse o parado, né, em relação à Terra, ΔT. Beleza. E o ΔT', ele vai ser o mesmo gama que multiplica o ΔT menos V delta X sobre C ao quadrado. Então, essas são as transformações de Lorentz que misturam o espaço-tempo. O espaço-tempo, vocês veem, então, que ele está atrelado. O espaço visto, né, o delta X', que é a distância vista pelo referencial lá no S', dentro do vagão, para dois eventos, está atrelado ao tempo registrado pelo outro cara. Né? A gente viu as consequências disso na aula passada. Quem não estava, depois dá uma olhada lá nos YouTube. O que eu vou fazer agora, galera? Eu quero a transformação de Lorentz para as velocidades. Porque a transformação de Galileu não resolve. Transformação de Lorentz para as velocidades.
velocidade. Ixi, Maria. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas equações ali de cima, em vermelhinho, e vou escrever elas de uma maneira diferencial. Por quê? Porque eu estou pensando agora, galera, já que são deltas, são espaços, eu vou pensar agora em transformar esses intervalos em infinitesimais, tá? Isso quer dizer, então, que o Δx eu vou transformar em dx', isso vai ser igual, então, ao gama, que multiplica o dx menos a velocidade que é constante dt, tá? Então, todos os meus intervalos agora vão se transformar em infinitesimais. E o dt' vai ser o gama dt menos v dx sobre c ao quadrado. Beleza? Por que isso? Porque eu vou dividir um pelo outro. Quando eu dividir um pelo outro, o lado esquerdo vai ficar dx' dt'. Gama com gama, galera, vai cortar, tudo bem? E aí, em cima vai ficar dx menos v dt dividido por dt menos v dx sobre c quadration. Bom, o que a gente faz agora? Eu vou dividir em cima e embaixo. Eu vou dividir aqui, ó, o cara de cima por dt e o cara de baixo eu vou dividir por dt também. Beleza? O que vai acontecer? O lado de cá fica dx', dt'. Deixa eu descer um pouquinho aqui para poder dar espaço. Dx'. Então vamos lá. O primeiro carinha é o dx. Aí vai ficar dx dt. Que eu dividi todo mundo por dt, né? Então vai ficar dx dt menos. Aí v dt dividido por dt. Tudo dividido por... Aí lá embaixo, galera, tinha um dt. Então vai ficar dt sobre dt. Menos... Aí tinha lá um v dx. V dx. Aí eu vou dividir por dt. E tinha um c ao quadrado aqui, ó. Pronto. Aí vocês estão vendo o seguinte. Quem é dx dt? Isso dx dt é a derivada da posição em relação ao tempo. Isso é uma velocidade. Então, eu tenho uma velocidade medida para o referencial S' e uma referencial medida para o referencial S. E eles se relacionam, galera, da maneira que está dado aí nessa equação. Então, vamos ver o que está rolando. Ó. Esse primeiro pedaço aqui, dx', dt', nada mais é do que a velocidade, vou chamar assim, ó, Vx medida em linha. Dx dt é o Vx sem a linha, menos V dt. Dt é 1, então não preciso mexer. Tudo dividido por 1 de novo, menos V vezes dx dt é o Vx sobre
c². Então, o que é isso, galera? Isso é a equação para a transformação de velocidades entre dois referenciais. Então, por exemplo, o cara que está no referencial S está vendo um pássaro viajar. Então, existe uma velocidade do pássaro em relação ao referencial S. Beleza. Só que o cara dentro do trem, ele está vendo a velocidade do pássaro em relação a ele também. Então, existe uma velocidade do pássaro em relação ao trem e do pássaro em relação a você. E aí, a equação que dá essa transformação é a transformação de Lorentz para as velocidades. Se você quiser inverter esse significado aqui, ó, ao invés de você querer, ao invés de você não, por exemplo, eu não quero saber quem é a ovelhinha, eu quero saber quem é o Vx. Lembrem que é só você inverter o sinal da velocidade relativa entre os dois referenciais. Então, vai ficar Vx sem linha, né? Vx vai ser igual ao Vx', aí agora entra mais V sobre 1 mais Vx sobre c². Tá bom? Essas são as transformações. Vamos só anotar quem é quem, galera, para vocês não se perderem. Eu vou ser sincero, tá? O mais difícil dos problemas é você conseguir interpretar a ponto de saber quem é a velocidade em relação a quem e jogar aqui dentro. Tá? Então, eu vou deixar anotadinho aqui para vocês poderem consultar sempre que possível. O Vx', galera, é a componente x, obviamente, né? Componente x da velocidade do objeto que você está olhando só que medido ou medida, né? Medida pelo cara que está no referencial que nós chamamos de S'. Beleza? Não confundam. E quem é o Vx sem a linha? É a mesma coisa. Eu vou escrever de novo. Componente x da velocidade do objeto só que medida no outro referencial. Medida em S. Tá bom? E quem é o V? Que eu chamei de V sem nada. Esse V é a velocidade entre os dois referenciais. Então, a velocidade relativa entre S e S'. Beleza? E isso, galera, corrige algumas coisas que as transformações de Galileu não conseguia corrigir. Beleza? Aí você fala, professor, mas as transformações de Galileu, vocês lembram como é que eram as transformações de Galileu, galera? As transformações de Galileu eram o seguinte: se você tem duas velocidades, tipo dois carros indo para o mesmo lado, a velocidade relativa entre eles era a velocidade de um menos a velocidade do outro, né?
Aí você fala, pô, professor, mas o que isso tem a ver com aquela velocidade de Galileu? Não é verdade que quando a gente toma o limite, onde a velocidade do referencial é muito pequenininho, a gente não retoma as equações de Galileu? E é verdade. Então vamos ver. Se, olha só, hein? Se a velocidade do referencial for muito pequena, ou seja, muito menor que c, o que é isso, galera? Isso aqui é o limite clássico, né? Nesse limite, a gente tem que voltar para quem? Para as equações do senhor Galileu. Vamos reescrever, porque ficou do outro lado, né? Eu vou reescrever, ó. Então, a velocidade x' do objeto medido em x' era a velocidade medida em x, em v, né? Em s, desculpa, menos a velocidade entre os dois referenciais, dividido por 1, menos vx sobre c quadrado. Só que se eu estou dizendo que a velocidade do referencial se movimentando é muito baixa comparado com c, quando eu dividir por c, já dá um número grande. Ou, já dá um número bem pequenininho. Se eu dividir por c ao quadrado, pô, vai dar um número muito menor ainda. Isso quer dizer, galera, que essa fração aqui, ó, ela vai tendendo a zero. E quando você vai diminuindo v por c quadrado indo a zero, quando você compara com 1, não faz diferença. Então, com isso, a gente chega na expressão que é Vx' é igual a Vx menos V e acabou. Ora, o que é isso? É Galileu. Isso aqui é a transformação de Galileu para as velocidades. É essa que a gente usa no nosso dia a dia. De acordo? Então, tudo está batendo. Essa é a transformação de Galileu. Outro exemplo, galera. E aí é um exemplo que a transformação de Galileu não explica. Se a velocidade do... Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo roubar aqui uma figurinha para vocês enxergarem direitinho. Já tem aqui, ó, que legal. Vou deixar aqui. Olha só. Hein? A velocidade deste ponto aqui, ó, for a velocidade da luz, ou seja, se, galera, alguém jogar acender uma lanterna nesse ponto P, eu não vou atender esse interfone, não. Se alguém jogar uma lanterna nesse ponto P para frente, nós vamos ter a luz viajando para frente. Tudo bem? Com uma velocidade c. Aí vem a pergunta. O cara que tiver no referencial S vai ver essa velocidade da luz sendo c ou sendo c mais v? Porque a velocidade entre os dois referenciais aqui, ó, é v. Né? E isso seria a transformação de Galileu. Isso seria a transformação de Galileu. Então, agora a pergunta é o seguinte. Se a velocidade do objeto x for igual à velocidade da luz, o que será que acontece? O que vocês esperariam que acontecesse? Aí você fala, professor, de acordo com os postulados, a velocidade da luz ela tem que ser a mesma para todos os referenciais, não é? Então, tanto o referencial S quanto o referencial S', eles vão ter que medir o mesmo valor C.
Então, vamos ver se isso acontece mesmo. Eu já vou substituir direto, tá? Ó, Vx' é igual. Olha para a equação vermelhinha lá em cima. No lugar de Vx, eu vou colocar C. Ok? Menos V, que é a velocidade entre os dois referenciais, dividido por 1 menos V vezes C sobre C ao quadrado. Então, o que o referencial linha vai enxergar? Isso aqui vai dar C menos V sobre... Galera, vou cortar um C daqui com um C de lá. E aí, quando a gente olha em MC, vai ficar C menos V sobre C, tudo bem? O C multiplica aquele 1 que está ali. E o que é isso? Se você cortar isto com isto, isso aqui é 1 sobre C. De acordo? Ou seja, inverte 1 sobre C e aí você encontra que a velocidade medida no referencial linha também vai dar C. Olha que beleza. Então, as transformações de Galileu, galera, elas batem com a invariância da velocidade da luz ser a mesma para todos os referenciais. Era isso que estava faltando para conseguir compreender de uma maneira mais firme a questão da relatividade. E quem veio com isso foi o Einstein. Ah, então foi isso, professor, que o Lorentz não tinha descobrido e o Einstein descobriu? Então, o Lorentz, ele escreveu as transformações dele para dar certo com a luz. Só que ele não conseguiu, na verdade, foi interpretar o que isso queria dizer. Né? Ele sabia que, com essas transformações dele, ele sabia que deixava a velocidade da luz a mesma para todos os lados. Disso ele sabia. O que ele não sabia é que o preço a se pagar era a relatividade das distâncias e a relatividade dos intervalos de tempo. Quem veio com essa interpretação toda, aí foi o Einstein. Uhum. Legal, né? Sim. Alguma dúvida aí, galera? Se não tem dúvida, eu vou começar a fazer alguns exercícios aqui. É o capítulo 37. O Pitbull, o que foi, cara? Tá gostando, não? Isso é relatividade, jovem. Deixa eu ver. Escolher uns exercícios legais aqui. Não sei se vocês já começaram a fazer, mas... Olha esse 13. Esse 13 é bacana. Esse 13, galera, ele fala o seguinte, ó. Um astronauta parte da Terra e viaja a uma velocidade de 0,99 c em direção à estrela Vega, que está a 26 anos-luz de distância. Quanto tempo terá passado, de acordo com os relógios da Terra, letra A, quando o astronauta chegar à Vega, B, quando os observadores terrestres receberem a notícia de que o astronauta chegou à Vega, e C, qual é a diferença entre o tempo de viagem de acordo com os relógios da Terra e o tempo de viagem de acordo com os relógios de bordo? Então, tá bom. Então, vou fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a questão número 13. Deixa eu só fazer assim. Número 13. Galera, eu vou tentar fazer um desenho onde eu vou representar a Terra e a estrela, tá bom? Então, isso aqui é a Terra. Aqui. E aqui na frente eu vou colocar a estrela. Olha aí que beleza. Vou subir um pouquinho ela aqui.
Tá bom, né? A distância entre os dois, óbvio que essa distância, galera, é medida em relação à Terra. Bom? Então, ó, a distância entre os dois, deixa eu afinar um pouco isso aqui. Então, vou botar do centro do planeta Terra até o centro da estrela. Ele fala que essa distância, delta S, é igual a 26 anos-luz. Vou escrever assim, beleza? 26 anos-luz. A nave espacial, eu vou representar a nave espacial por um triângulo azul. Cadê você aqui? Meu filho, isso. Pronto. Olha que bonitinho. Esse cara viaja com uma velocidade v igual a 0,99c. Muito bom. A letra A, ele vai perguntar o seguinte. Qual é o tempo que a nave leva, de acordo com os relógios da Terra, para chegar até a estrela Vega? Né? Esqueci de botar o nome dos bichinhos aqui. Ó. Aqui é a Terra. E aqui é Vega. Ora, galera, a gente sabe que se a velocidade é constante, a velocidade de um objeto tem que ser o ΔS sobre o ΔT. Não é isso? E nós sabemos que a velocidade dessa nave em relação à Terra é 0,99c. A distância é de 26 anos-luz. Como é que eu escrevo distância de 26 anos-luz? Sempre que falar em alguma coisa anos-luz, galera, isso é distância, tá? É a distância que a luz percorre durante aquela quantidade de anos. Então, se você for escrever isso assim, ó, lembra que V é ΔS sobre ΔT, aí fica a dica. Quando você quiser escrever a distância em anos-luz, lembra que ΔS é a velocidade vezes o tempo. Ok? Essa velocidade aqui é a velocidade da luz, é c. Esse tempo aqui é o tempo medido em anos, então no caso é 26. Então a gente escreve a distância em anos-luz como sendo 26c. Ok? Então, qual é a distância? A distância daqui até não sei aonde é de 30 anos-luz. Como é que você escreve isso? 30c. Tá? Porque você está deixando as unidades em anos-luz. Então, ΔS aqui ó, fica 26 anos-luz, ou seja, 26c dividido pelo tempo. Esse ΔT, lembrem que é o ΔT registrado por quem está na Terra. Então, o C com C morre, ΔT é igual a 26 dividido por 0,99. Pronto. Então, ΔT vai dar 26,26 anos. Oh, meu Deus. Bom, beleza. Essa aí é a pergunta da letra A. Na letra B, vou apagar aqui, tá? Na letra B, ele pergunta o seguinte. Vamos ler?
quando os observadores terrestres receberam a notícia de que o astronauta chegou. Então, ele já levou, vamos colocar aqui, ó, letra B. Ele quer saber o tempo total. Vou botar aqui, ó, tempo total. A gente sabe, galera, que ele leva 26,26 anos para ir. Só que quando ele bate lá, ele registra, ele manda um sinal que volta para a Terra para avisar, ó, cheguei. Só que esse sinal que ele manda é a luz, viaja na velocidade da luz. E quanto tempo ele leva? 26 anos. Por quê? Porque a distância é de 26 anos-luz. Isso quer dizer que o tempo total para a Terra receber vai ser o tempo que levou para ele viajar, 26,26, mais o tempo que a luz demora para voltar, que é só 26, porque viaja com a velocidade da própria luz. Então, o tempo total aqui vai dar 52, né? 26 anos. De acordo, todo mundo? Agora que entra a relatividade, porque agora ele vai perguntar sobre o tempo, quer ver, ó, qual é a diferença entre o tempo de viagem de acordo com os relógios da Terra e o tempo de viagem de acordo com o relógio de bordo. A Terra registrou quanto? 26,26 anos de viagem para sair da Terra até chegar no Vega. Mas o relógio de bordo, não. O relógio de bordo, galera, lembra? É o relógio que está indo junto. Ele registra o que a gente chama de tempo próprio. Então, eu preciso usar a equação que o ΔT é igual a gama ΔT0. E ele quer saber quem é o ΔT0. Então, vamos lá. O ΔT é 26,26. O gama, a gente sabe que é 1 sobre a raiz menos o beta, né, ao quadrado, que é 0,99 ao quadrado. Tá bom? Deixa eu botar aqui a equação do bichinho em cima. Lembra que o gama é 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. E quando ele fala, galera, que V é 0,99, é porque V sobre C é igual a 0,99, ou seja, 99% da velocidade da luz, e isto é o beta. Beleza? Então, fazendo a conta aí, vocês vão encontrar um ΔT de 3,7 anos. Meu Deus. Pronto. Então, enquanto para nós, aqui no planeta Terra, registramos uma viagem de 26,26 anos, a pessoa que foi registra no relógio dela um tempo menor, e bem menor, 3,7 anos. Então, para ele, se passaram apenas 3,7 anos do intervalo de tempo. Bem, galera, isso é relatividade. Ah, professor, quer dizer que o metabolismo dele passou mais devagar? Não, cara, o metabolismo dele é o mesmo. Nada mudou. A diferença é que, para ele, quando ele conta o tempo no relógio, passou 3,7 anos. O tempo não é o mesmo. Para a gente, passou 52,26 anos, ou 26,26 anos.
Mas para ele, não. Para ele se passaram apenas 3,7 anos. Não tem nada a ver com metabolismo, não tem nada a ver com as coisas ficarem mais lentas, nada disso. Professor, esse é o delta T0, né? Uhum. Beleza. Valeu. Alguma dúvida em relação a esse exercício? Ela está certa? Quem está certo, então? Eu não... Ah, eu tava falando do negócio da Suela. Ah, da Sueli. Tá, foi mal. Então, beleza. Então, diga. As contas são meio simples assim mesmo, porque parece meio pegadinha esse negócio. Então, foi o que eu falei para vocês lá no começo, velho. As contas são muito sossegadas. O que dá trabalho aqui é a cachola. É você interpretar o que está acontecendo, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de situação. Para a gente, parece ser muito contraintuitivo. Entendeu? Então, dá trabalho interpretar. Mas a conta, ela em si não é difícil. Ela é bem tranquila. Vocês vão sentir dificuldade na interpretação das coisas. Mas a matemática envolvida, ela não é difícil. Ela é bem simples. Tá bom, bora fazer uma com as transformações agora. Ó. Olha essa questão 24. O observador S' passa pelo observador S, movendo-se na direção comum dos eixos x' e x, como na figura 37,9, e levando 3 réguas de 1 metro. A régua 1 está paralela ao eixo x, a régua 2 está paralela ao eixo y, e a régua 3 está paralela ao eixo z. O observador S' mede no relógio de pulso o intervalo de 15 segundos, que, para o observador S, corresponde a um intervalo de 30 segundos. Essa informação aí, galera, foi para a gente calcular o gama, tá bom? Aí ele fala mais, ó. 2 eventos ocorrem durante a passagem. Que passagem? A passagem do cara que está no S' em relação ao S. De acordo com o observador S, o evento 1 ocorre em x1 igual a 33 metros e no tempo t1 de 22 nanosegundos. O evento 2 ocorre em x2 igual a 53 metros e no tempo de 62 nanosegundos. De acordo com o observador S, qual é o comprimento da régua 1, da régua 2 e da régua 3? E de acordo com o observador S', qual é a distância espacial entre os eventos 1 e 2 e qual é a distância temporal entre os eventos, entre os dois eventos? Letra F. Qual dos dois eventos aconteceu primeiro, de acordo com o observador S'? Então, olha só, galera, é muita informação, então nós vamos anotar essas informações todas. Esse exercício é o 24. Ao 24. Bom, ele diz o seguinte, cara. Ele fala assim, ó. Enquanto uma pessoa no referencial S registra um tempo de 30 segundos, lá no referencial S', existe uma dilatação do tempo, e aí 15 segundos é registrado. Beleza? O evento 1 é registrado pelo cara em S como 33, na posição 33 metros. E o instante em que ele acontece é de 22 nanosegundos. Beleza. Já o evento 2, ele acontece na posição... Esse evento 2 pode ser qualquer coisa, tá, galera? 53 metros num tempo T2 de 62 nanosegundos.
Beleza. E ele fala mais coisa. O cara está carregando lá uma régua com comprimento, que eu vou chamar de L0, de 1 metro. Beleza? Esse é o comprimento medido pela pessoa que está lá dentro do referencial linha. Então, a letra A, a letra B e a letra C é exatamente a pergunta sobre esse tamanho dessas réguas. Então, ó, letra A. Ele quer saber quanto que vale a régua, o comprimento da régua medido no referencial S. Vou botar aqui, ó, uma interrogação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que calcular o gama, né? O gama, galera, ele é calculado usando a ideia de que o delta T registrado pelo cara que está lá parado, ele é igual a gama vezes o delta T'. O delta T' é o tempo próprio. Então, a gente fica com 30 é igual a gama vezes delta T', que vale 15, né? Deixa eu botar aqui logo. E aí o gama vale 2. Tá, eu vou precisar disso. Por quê? Porque eu quero agora calcular qual é o comprimento da régua medido no referencial L, lá no S. Então, isso aqui vai ser o S0, o L. Vamos botar sempre a linha, porque é para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Pronto. Deixa eu botar aqui também a linha, para depois vocês não se confundirem. Então, ficou fácil, ó. L é igual a 1 metro dividido por 2. Isso dá 0,5 metros. Então, a pessoa que está parada no referencial S vai enxergar a régua contraída, cara, com 50 centímetros. Mas lembrem que essa contração ela só acontece na direção do movimento. Então, apenas a direção, a régua 1, ela vai ter esta coisa acontecendo. As outras réguas que estão posicionadas, por exemplo, alinhada com o eixo Y, não sofre, né, contração, e a outra também alinhada com o eixo Z, não sofre contração. Professor, o que acontece no micro? Os elétrons se afastam um do outro, do átomo, do próton? Como assim no micro? Você fala olhando para o mundo atômico? É. Então, é isso que eu estava falando para vocês no começo. Não interpretem isso como sendo o espaço ficando menor. Isso não é o espaço ficando menor. Isso é apenas uma questão de medida comparada com 2 observadores. De acordo com um observador, ele olha para o outro sistema como se tivesse menor. Mas o cara que está lá naquele referencial, ele não sente sendo apertado. Para ele, o mundo é o mesmo. Agora, quem está do outro lado está olhando e falando assim, caraca, esse bicho está ficando menor, está ficando mais contraído. À medida que ele vai ficando mais rápido, ele vai se contraindo. Mas isso não quer dizer que ele está sendo contraído de verdade. Né? Isso aí é questão do referencial, é aquilo que eu estava dizendo. Tipo, não encarem isso como uma ruptura do espaço. Os elétrons não estão sendo contraídos um perto do outro. Não, é uma questão de medida. É óbvio que para quem está no referencial S, olhando para o referencial S', vendo essa contração, ele tem que aplicar uma física em que, para ele, a força atômica está sendo alterada, sacou? Mas, para o outro cara que está lá, ele não vê nada disso. Uhum. Entendeu? Só que aí você tem que aplicar essa questão de força. A força também é relativística, a gente vai ver a força na próxima aula. A questão do campo elétrico, do campo magnético, também é relativístico. Tudo isso depende de qual referencial você está adotando. Tá bom? Valeu. Mas não encare isso como uma mudança de realidade. Tipo, as coisas estão... o seu metabolismo está passando, né, de diferente, ou os átomos estão sendo comprimidos. Não, é apenas uma divergência de medidas. Digamos assim. Beleza, Thales?
Trunks. Massa. Então tá, galera. Já respondi, então, a letra A, a letra B e a letra C. Essa aqui é a B. Essa aqui é a C. Então, vamos ver o que ele pede agora na letra D. D. De acordo com o observador S', qual é a distância espacial entre os eventos 1 e 2? Então, vamos lá. Então, a pergunta dele é o seguinte, em letra D, né? Quanto que vale a distância espacial vista no referencial S'? A gente sabe calcular isso, porque eu sei a equação. O delta x', quem é? Nada mais é do que o gama delta x menos v delta t. Só que o problema é o seguinte, eu não sei quem é o v. Então, vamos atrás do v primeiro? Usando o gama. O gama é 1 sobre a raiz de 1 menos beta quadrado. Eu preciso saber quem é o v. Então, vamos lá. Vai ficar 2, é o gama, 1 menos beta quadrado. Raiz de 1 menos... O que a gente faz? A gente leva os dois lados ao quadrado para matar essa raiz aí, né? Ó, isso aqui vai embora. A gente mata essa raiz. Opa, tem isso aqui, não. Ó, 2 ao quadrado é 4. Fica assim. 4 é igual a 1 sobre 1 menos beta 2. Saiu da raiz. Passa multiplicando. Isso vai dar 4, 1 menos beta 2 é igual a 1. E aí, 1 menos beta 2 é igual a 1 sobre 4. Beleza? Fazendo a conta, o beta 2 é igual a 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Aqui acabou o meu espaço. 3 quartos. Opa. E aí, o beta, então, quando a gente tirar a raiz de 3 quartos é a raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Bom, aí vamos fazer a conta, galera. Quando você substitui o beta por V sobre C, a raiz de 3 sobre 2 é 0,866, então vezes C. Achei a velocidade. E eu preciso disso por quê? Porque agora eu vou calcular o que ele quer, né? Deixa eu usar um azulzinho, vou continuar usando azulzinho. O delta x', ele vai ser igual ao gama, que multiplica delta x menos v delta t. Pode crer? Essa é a transformação de Lorentz para o delta x. Vamos substituir agora. Então, delta x é igual a 2 multiplica. Galera, isso aqui é o delta x. Delta x é o x2 menos o x1, né? E aí, se você fizer 53 menos 33, dá 20. Aqui, ó. Isso aqui dá 20 metros, que é o 53 menos 33. Então, ficamos com 20 menos. A velocidade, a gente acabou de achar, é 0,866 vezes a velocidade da luz, eu vou chamar de 3 vezes 10 à oitava, tá bom?
O de vocês usa 2,99, alguma coisa? É 3? Eu vou chutar o balde dos algoritmos significativos aqui. Vezes o ΔT, que é... Vamos lá? ΔT está aqui, ó. O ΔT é 62 menos 22. Isso dá 40 nanosegundos. Lembrem que 40 nanosegundos é 40 vezes 10 a menos 9. Pronto, essa é a conta que você vai fazer. Bom, então isso aqui vai ficar 2 vezes 20 menos... Essa conta aí, quando você fizer, vai dar... Eu tenho ela aqui feita. 10,32 e pronto. A distância, a separação espacial entre esses dois eventos no referencial S' é de 19,22 metros. Pronto. Acho que eu vou pular, né? Então, essa aqui é a letra D. Letra E. Qual é a distância temporal? Então, agora ele quer o ΔT'. Eu vou pular aqui, galera, para a gente não ficar embolando demais assunto. Então, letra D. Letra E, desculpa. Eu quero ΔT', que é a separação temporal dos dois. Vou botar a equação aqui e a gente faz a conta rapidinho. Então, ΔT' é igual a gama, aqui eu vou botar um parênteses maior, que multiplica ΔT menos V ΔX sobre C ao quadrado. Tudo bem? Bom, vamos substituir, né? Então, ó, ΔT' é igual 2 vezes, que é o nosso gama. O ΔT, a gente já viu quem é. O ΔT é o 40 nanosegundos. Então, é 40 vezes 10 a menos 9. Vezes. Galera, aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que tem um V sobre C quadrado? Se você não quiser botar o C ao quadrado, cara, porque o C ao quadrado é 3 vezes 10 oitava ao quadrado. Você pode pensar assim, ó, V sobre C ao quadrado, isso é a mesma coisa que beta sobre C. Concordam comigo? Porque V sobre C já é o beta. Então, fica mais fácil trabalhar com isso, né? Para fazer conta, porque aí fica menos... Beta sobre C é 0,866 vezes o ΔX. O ΔX era quanto? Era 20, né? Dividido. Aí fica só a velocidade da luz. 3 vezes 10 ao oitavo. Então, ΔT' é igual a 2 vezes 40 vezes 10 menos 9, menos. Aí aqui vai dar, galerinha, 5. Eu já vou botar assim, ó, 58,12 vezes 10 a menos 9. Certo? E aí, quando você for fazer essa conta, isso vai dar menos 35,45 nanosegundos. Aí você fala, uai, como é que pode um ΔT dar negativo, cara? Se o ΔT deu negativo, é porque os eventos estão invertidos, galera.
Porque lembrem que o delta T' corresponde ao T2' menos o T1'. Foi assim que a gente definiu, né? Então, se esse número ele é positivo, é porque o T2 ele é maior. Então, o evento 2 ele é depois que o evento 1. Se esse troço é negativo, é o contrário. Então, aqui você já responde a pergunta lá da letra D. É D? Não, 24. F. Qual dos dois eventos aconteceu primeiro, de acordo com o observador S'? Ora, de acordo com o observador S', a gente viu que... Isso é a letra F. A gente viu que o delta T', ou seja, o tempo registrado lá no observador delta T', no S', é menor que zero, ou seja, negativo. Isto só quer dizer uma coisa. O evento 2 foi visto primeiro. Ocorreu antes do evento 1. Claro que isso para o S', né? O S' vê primeiro o evento 2, depois ele vê o evento 1. Já o cara que está no referencial S, não, ele vê primeiro o 1 e depois o 2. Então vocês estão vendo que a ordem das coisas também é afetada de maneira relativística. Também é afetada de maneira relativística. Bonito, né, meu povo? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto sim, né? Para fazer um com as velocidades agora, as velocidades pode dar uns bug aí na cabeça, porque enxergar quem, relativo a quem, isso aí pode ser que dê um pouquinho de trabalho. Então vamos ver um legal aqui, ó. Pronto, relatividade das velocidades, vamos pegar o mais difícil. Pronto, ó, essa 29 aqui. Acho que essa 29 aqui é legal. A galáxia A está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,35 c. A galáxia B, situada na direção diametralmente oposta, está se afastando de nós com a mesma velocidade. Que múltiplo de c corresponde à velocidade de recessão medida por um observador da galáxia A? Letra A para a nossa galáxia e letra B para a galáxia B. Então, cara, sugestão, galera. Desenha. Senão vocês vão ficar perdidos se vocês não tentarem desenhar o que o texto está te dizendo. Tá? Isso aqui é a questão 29, né? Eu estou usando que cor para o azul escuro. Então, 29. Isso aqui é um carnaval de cores, mas é um carnaval de cores organizado, né? Então, senão não fica bom. Então, vamos lá, galera. Ó, eu vou colocar a Terra no meio. Deixa eu botar ela de escuro aqui e vou bloquear isso aqui. Então, aqui está a Terra, beleza? Vou mais para cá. Aqui está a Terra. E aí ele fala para a gente de duas galáxias. As duas galáxias se afastam da gente, e uma está diametralmente oposta à outra. Então eu posso colocar uma galáxia do lado esquerdo e a outra galáxia do lado direito, de maneira que as duas vão uma para cada lado, pode crer? Então vamos botar assim, ó. Botar uma elipse para representar. Oxi. Calma aí, jovem.
Então, vou representar uma galáxia com uma elipse assim, ó. Vou botar aqui. Essa vai ser minha galáxia, sei lá, A ou B, tanto faz. Deixa eu botar outra do outro lado. Vamos representar aqui o buraco negro no centro da galáxia. Um buraco negro. Aqui um buraco negro. Olha que beleza. Vamos dar nome a essas galáxias? Eu vou chamar essa galáxia aqui, ó, galáxia A, e essa galáxia de galáxia B. Vamos colocar as velocidades, galera. A galáxia, as duas se afastam, né? Então, vou botar aqui uma seta para cá, para esta galáxia. Deixa eu duplicar e colocar uma seta para lá, para outra galáxia. Então tá. E eu sei que... Deixa eu botar uma em cima do... Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu organizadinho, né? Aqui. Então, as duas estão se afastando e com a mesma velocidade medida em relação a gente. Então, essa aqui, galera, nós vamos assumir que ela, a B, ela se afasta da gente com uma velocidade de 0,35c. E essa aqui, como está indo para o outro lado, eu tenho que atribuir um valor negativo para ela. Menos 0,35c. Tudo bem? Muito bem. Então, de novo, essas duas velocidades são medidas em relação à Terra. A Terra vê as duas velocidades viajando em relação à outra. De acordo com Galileu, qual seria a velocidade relativa entre as galáxias? Vocês concordam comigo que a velocidade relativa seria a soma das duas velocidades? Tipo, a galáxia A se afasta de B com 0,7. Só que as transformações de Lorentz não vão dizer isso. Tá bom? Essa é a grande parada aqui. Então, ele pergunta, que múltiplo de C corresponde à velocidade de recessão medida por um observador da galáxia A para a nossa galáxia? Então, o cara que está em A, ele vai ver a gente indo para onde e com que velocidade? Essa é a primeira pergunta. Então, deixa eu botar aqui, ó. Letra A. Ele quer saber qual é a velocidade, vou chamar assim, a velocidade da Terra em relação à galáxia A. Opa. Ora, galera, se a velocidade da galáxia A em relação à Terra é menos 0,35, então, nada mais justo que a velocidade da galáxia da Terra em relação à galáxia A, ou seja, quem está na galáxia A vai ver a Terra viajando por outro lado com a velocidade de 0,35 também. Então, aqui não tem problema nenhum, ó. Isso aqui é simetria da física. Tá bom? Quem está na Terra vê a galáxia A viajando para a esquerda, quem está na galáxia A vê a Terra viajando para a direita. E com a mesma velocidade. Tá bom? Porque a gente está comparando uma com a outra, apenas. Na letra B que o bicho pega, ó. E a gente aí vai precisar fazer conta. Na letra B, cadê? Ele quer saber qual é a velocidade de recessão medida por um observador da galáxia A, ou então o referencial está na galáxia A, e ele quer qual é a velocidade de B em relação a A. Então, vamos lá, ó. Eu vou escrever isso. Ele quer saber qual é a velocidade da galáxia B em relação à galáxia A. Tá? E aí eu vou escrever a equação que a gente acabou de deduzir ela. A velocidade Vx' é igual à velocidade Vx menos V dividido por 1 menos Vx V sobre C2.
Então, aí, o que você tem que fazer? Você tem que escolher quem é o referencial S e quem é o referencial S', tudo bem? Então, vamos lá. De novo, eu quero colocar a pessoa dentro da galáxia A e vai olhar para a galáxia B. Vai ver para onde que a galáxia B está indo e com que velocidade. Para isso, galera, a gente tem que escolher a Terra como sendo o referencial S. Tá bom? Por quê? Porque essa velocidade aqui e essa velocidade aqui são todas medidas em relação a S. Ok? Todas medidas em relação a S. Agora, quem é o outro referencial? A gente vai colocar o observador agora em cima de qual galáxia? Então, tá aí. É a velocidade de B em relação a A. Então, eu vou botar o referencial em cima do A. E eu quero saber como que a galáxia B se movimenta em relação ao A. Sacaram a lógica? Isso quer dizer o seguinte, eu quero saber a velocidade desse cara aqui, ó, que é o Vx', em relação ao referencial S'. Então, a equação está pronta. Vx' é igual. Quem é o Vx? O Vx é a velocidade do objeto em relação ao S. É aquilo que eu escrevi lá para vocês. Quem é a velocidade do objeto em relação ao S? O objeto é a galáxia B. Em relação ao S é 0,35c. Então fica 0,35c. Menos. Quem é o V, galera? O V é a velocidade entre os referenciais. Então é a velocidade do referencial S' em relação à Terra. Ora, mas o S' é a galáxia A. E viaja para a esquerda com menos 0,35. Então, eu tenho que botar aqui, ó. Menos 0,35c. Dividido por 1, agora aqui morreu, né? Vx é 0,35 vezes o V, que é menos 0,35c. Falta um C aqui, né? C menos 0,35c sobre C2. Então, ó, C com C dá C ao quadrado, dividido por C ao quadrado dá 1. E aí a minha velocidade Vx' vai ser igual. Galera, menos com menos dá mais, então em cima dá 0,7c, que era o que o esperado se fosse não relativístico. Só que aí vem a correção relativística, dada pela parte de baixo. 0,7. De novo, menos com menos dá mais. Isso vai dar 1 mais 0,35 vezes 0,35. Isso vai dar 0,122, que dá, então, 1,125. Pronto. A velocidade da galáxia B em relação à galáxia A é 0,623c. Viram como dá mais trabalho? A conta não é difícil, mas a interpretação é difícil. Você escolher quem é quem, isso pode não ser tão simples assim. Alguma dúvida, galera? Professor, só falar os pontos aí de novo. Quem é o VX, por que você botou A e B. Só faz um resumo aí. Isso, ó. Qual é o esquema? Eu escolhi o S como sendo a Terra, tudo bem? Uhum. O S' é a galáxia A. E o B é o objeto. Então, o B ele tem uma velocidade. Vou botar aqui assim, ó. O B ele tem uma velocidade V em relação à Terra. Então, ele tem uma velocidade que a gente chama de Vx em relação à Terra de 0,35.
Tranquilo? Uhum. Essa é a velocidade do B em relação à Terra. Só que ele quer a velocidade do B em relação à galáxia A. Então, ele quer a velocidade do B medido para um referencial S'. Isso a gente chama de Vx'. Isso eu não sei. É isso que a gente vai calcular. Uhum. E o V é a velocidade entre os referenciais. Mas quem são os meus dois referenciais? É o S e o S'. Então, qual é a velocidade com que o referencial S' se afasta da Terra? Menos 0,35 C. Beleza? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Sempre são três coisas associadas. É o referencial S, é o referencial S' e é o objeto. Então, você tem a velocidade do objeto medida em relação ao S, a velocidade do objeto medida em relação ao S' e a velocidade entre o S e o S'. Saquei. Uhum. Agora Vamos fazer mais uma para fixar isso? Uhum. Você queria fazer uma pergunta, Tuá? É porque no denominador apareceu 1,125, eu acho. Ah. Eu só não entendi porque ficou 125. É porque... Calma aí, deixa eu ver lá. É porque tem que multiplicar 0,35 vezes 0,35. Deixa eu ver, 0,35. Foi mal. Eu tava confundindo com soma. Ah, tá. Você tava somando, né? Deu 0,7, né? Foi mal. Não, é multiplicado, aí menos com menos dá mais. Aí 0,35 vezes 0,35 dá esse 0,1225. É porque dá a impressão que botou em evidência implicitamente aí o C, que corta. Entendi. É por isso que eu cortei, inclusive, C ao quadrado com os dois Cs, porque estava multiplicando C com C. Aí C multiplicado com C é C ao quadrado, que aí dividido por C quadrado dá 1. Uhum. Tudo bem? Então, bora para 30. Só para a gente fixar essa ideia. Ó. O sistema estelar Q1 está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,8 C. O sistema estelar Q2 está na mesma direção que o sistema Q1 e se encontra mais próximo da Terra. Está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,4 C. Que múltiplo de C corresponde à velocidade Q2 do ponto de vista de um observador estacionário em Q1? Galera, desenhe. Se a gente não desenhar, a gente não entende. Então, vamos lá. Mas vocês estão vendo que não é tão simples, né? Eu acho que é a parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho para interpretar mesmo. Então, tá. Então, eu vou botar aqui o planeta Terra em forma de bola. Deixa eu botar de pretinho, tá? Então, aqui está nossa terrinha. E aqui ele falou que os dois estão indo para a mesma direção. Eu vou colocar as duas galáxias do lado direito. Deixa eu fazer rápido aqui, ó. Vou botar essas galáxias representadas por um hexágono aqui, ó. Então, deixa eu bloquear essa proporção. Então, a galáxia está aqui. A outra galáxia está aqui. Uma está mais próxima da Terra do que a outra. Vamos ler de novo para saber quem está mais próximo. Ó. Ele diz que o sistema estelar Q2 está na mesma direção que o sistema estelar Q1 e se encontra mais próximo da Terra e está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,4 C. Então, o Q2 está mais próximo que o Q1. Então, esse cara aqui é o Q2. E esse cara aqui é o Q1. Não é isso, galera? É isso que ele está falando lá, né? Vamos ler de novo? Ó, o sistema estelar Q1 está se afastando da Terra com a velocidade 0,8. O sistema estelar Q2, que está na mesma direção que o sistema Q1, e se encontra mais próximo da Terra, está se afastando da Terra com a velocidade 0,4.
É isso mesmo. Então, vamos agora botar as velocidades dos dois. Tá de vermelhinho. Então, o Q1 se afasta da Terra. E o Q2 também se afasta da Terra. Beleza? Com velocidades, o Q1 está mais rápido, se eu não me engano, com 0,8. E o Q2 com 0,4. Né? Só conferir. Q1 está com 0,8 e Q2 com 0,4. Beleza. Que múltiplo de C corresponde à velocidade? Olha aí o que ele quer. Ele quer a velocidade de Q2 do ponto de vista de um observador colocado em Q1. Então, nós vamos colocar o referencial S' aqui em cima do Q1, porque o referencial S é a nós. Porque essas velocidades 0,4 e 0,8 são medidas em relação a gente, tá? E ele quer saber qual é a velocidade do Q2 em relação a uma pessoa colocada no Q1. Sacaram, galera? A brincadeira? Vou escrever aqui a equação. Sim. Vx' é igual ao Vx menos o V sobre 1 menos V Vx sobre C ao quadrado. Então, vamos ver, ó. Quem é esse 0,8? Esse 0,8 é a velocidade de quem em relação a quem? Esse 0,8 é a velocidade do referencial S' em relação ao S. Esse é o que a gente chama de V. E tá para a direita, positivo. Ok? Quem é o 0,4? O 0,4 é a velocidade do 2 em relação à Terra. Só que o 2 é o objeto. Então, isso aqui é velocidade Vx do objeto em relação à Terra, 0,4c. Beleza? E o que ele quer? Ele quer a velocidade do objeto, que é a galáxia Q2, o sistema estelar Q2, em relação ao outro. É isso que ele quer. Deixa eu fechar aqui, ó. Pronto. Fazendo a segunda vez fica mais de boa, né? Então, Vx' é igual. Galera, Vx é 0,4, C. O V é 0,8, C. 1 menos. Aí fica V, que é 0,8, C. Vezes, aqui não tem nenhum sinal de menos, né? Então, não precisa botar parênteses. 0,4C. Tudo dividido por C ao quadrado. Bom, em cima vai dar 0,4 menos 0,8 dá menos 0,4. Dividido por 0,8 vezes 0,4 dá 0,32. Não. 8 vezes 4, 32. 1 menos 0,32 dá 0,68. Pronto. Então, a velocidade é menos, se você dividir esses dois aí, dá menos 0,588C. Aí eu pergunto, faz sentido dar negativo esse resultado? E faz sentido, cara. Por quê? Porque essa não é a velocidade do sistema Q2 em relação ao sistema Q1. O sistema Q1 está bem mais rápido do que o Q2. Então, enquanto o Q1 está viajando para a direita, mais rápido, se afastando do Q2, quem está em Q1 olhando para o Q2, está vendo o Q2 indo para a esquerda. Né? Porque ele está se afastando. Então, a velocidade vai dar negativa. Sacou? Vocês sacaram, galera? Fala esse final de novo, professor.
O final. Ele quer a velocidade do Q1 em relação ao Q2. Ou, do Q2 em relação ao Q1, não é? Então você tá dentro do Q1, olhando para o Q2. Só que perceba que o Q1 é mais rápido do que o Q2. Isso quer dizer que o Q1 se afasta do Q2. Então a pessoa colocada dentro do Q1, quando ele olhar para o Q2, ele vai ver o Q2 se afastando. Então se afasta para o outro lado. Então o Q2 está indo para a esquerda em relação ao Q1, por isso que a velocidade é negativa. Sacou, Thales? Não, menos. Mas eu vou refletir mais um pouco. Você vê que dá um certo bug mesmo, né? Aham. Mas é Mas eu divertido. consegui. Tá, com certeza. Não tenho dúvidas. Valeu, professor. E o pessoal aí? O professor está... Rapaz, eu transtorno o Thales desde o semestre passado. Cara, é muito bom isso, pô. Nessa questão aí, no início, quando você falou que a velocidade negativa implica que o Q2 está se afastando do Q1, no início eu até achei meio, assim, fora do comum, só que eu parei para pensar que nas equações de Galileu também acontece esse efeito. Se você olhar, quando você está mais rápido que alguém está mais devagar, você vê o outro se afastando. Exatamente. É exatamente. Então Isso não muda. A única coisa que não vai bater com relação a Galileu e o Lorentz é só o valor. Mas a direção, o sentido, ó, porque, pô, tá se afastando. Né? Se tá se afastando, tá indo pro outro lado, não tem o que fazer. isso é maneiro. É maneiro. Se a galáxia Q2 estivesse mais rápida do que o Q1, aí esse resultado aqui ia dar positivo. Porque quem tivesse em Q1 ia ver o Q2 se aproximando, né? Então, velocidade para a direita. Professor, no início da aula você estava falando que você estava falando uma coisa de velocidade da luz. Aí eu pensei numa ideia muito absurda, que eu não sei nem se faz sentido. Mas no efeito de fração, a luz entra em um meio e aí a velocidade dela fica menor. Certo. Então, existe difração relativa, tipo... É porque quando você pensa assim, você tá falando em refração, né? Refração, foi bom. É porque quando você pensa assim, você está pensando em meios materiais. Aí, meios materiais já não é o vácuo, sacou? Então, a teoria toda aqui ela é formulada para dentro do vácuo. Quando você vai para meios materiais, aí você tem a interação da luz com a matéria. A relatividade, ela vai existir? Tem que existir. Só que a velocidade não é mais 3 vezes 10 oitava, e ela pode não ser a mesma para todos os referenciais, porque agora você está mudando um pouco a situação. Tanto é que você pode ter, inclusive, materiais com birefringências, ou seja, com 2 índices de refrações diferentes para determinadas direções. O que acontece ali é um pouco mais complicado por conta da interação da luz com a matéria. Só para você ter uma ideia, como que é explicado isso do ponto de vista quântico, né? A refração, a interação da luz com a matéria, ela se dá através de absorção de fótons e reemissão de fótons. Então, a luz chega, é absorvida e depois é emitida. Então, é bem mais complicado quando você envolve a matéria na interação com a luz. Então, por isso que a relatividade ela foi toda descrita com o vácuo. Então, as equações elas funcionam só com o vácuo. Quando vai para a refração, deve ter, mas eu não conheço a relação da interação entre a luz e a matéria com a relatividade. Professor, agora eu entendi. Eu botei um pano cartesiano bem no meio aí. É o quê? Aí deu certo. Imaginei o pano cartesiano. Pode falar, Tony, desculpa. Ah, entendi. Caiu a ficha, né? Aham. Massa. Fala, Antoine. Sacou? Então, assim, aquilo que você está falando da matéria, eu não conheço as equações, assim, se tem uma teoria, deve ter, mas você vê que é bem mais complicado, né? Não, tá de boa. Era só uma dúvida mesmo. Porque eu tô pensando em fazer um TCC voltado para óptica. Aí eu tô aplicando tudo a óptica ultimamente, aí só tô pensando mesmo. Entendi. A gente fica bitolado, né, cara?
Fica olhando, a gente fica pensando naquele assunto, em tudo que a gente vê na vida. Mas legal. Posso parar a gravação? Por mim, tudo bem. Então, vou parar.